E já adentrando ao tema em questão, isso surgiu no meu coração numa sexta-feira, num dia de trabalho, quando um colega me perguntou se Deus se importava com os nossos problemas. E confesso que de plano eu respondi para ele que sim, que tanto Deus se importa, que eu tinha inúmeros testemunhos a dar. Naquele dia o assunto ele não pôde se desenrolar mais, no entanto, não se limitou somente àquela sexta-feira. Ao longo do final de semana, posterior a essa pergunta, eu fui constrangido pelo Espírito Santo e me levou a chegar nesse momento aqui, pois eu acredito que eu estou sendo constrangido pelo Espírito Santo até agora. Não à toa isso ficou somente em mim. Foi maravilhoso, está sendo, e eu não imaginava que poderia ser ainda melhor do que eu conseguia me limitar através daquilo que minha consciência consegue chegar. Tanto que eu estou aqui. Eu percebi naquele final de semana que o que eu estava respondendo ao meu colega era equivocado, porque a pergunta não era se ele não se importa e não resolve os meus problemas. A pergunta era no sentido de ele se importar com o meu problema e não querer me usar, não querer te usar, não querer usar as pessoas que por problemas da vida acabam não querendo ser usadas por Deus. E a semana seguiu, eu junto com um outro colega do trabalho, fomos na oficina do líder de célula dele. E lá tinha um rapaz parecia um viking, né? Para quem assistiu a série, eu não sou do que assistir, mas o rapaz, pessoal, quem quiser se sentar, né? Fique à vontade, né? Faltou falar isso, né? Amém. Maravilha. Lá então tinha esse rapaz que parecia um viking, né? Cabeludão, apesar do cabelo ter um coque, as laterais raspadas. E o Dr. Everton, que é o colega que estava comigo, ele falou assim, eu não me recordo o nome desse rapaz, mas o que você tem a dizer sobre a pergunta se Deus se importa com os nossos problemas? Aí naquele momento eu percebi que apesar daquele estereótipo, o rapaz carregava uma imagem que falava por si só. Estava escrito na lateral da cabeça dele aqui, Jesus. Falei, esse cara, ele é benção. E ele eu estou compartilhando a pessoa dele aqui para vocês perceberem o quebra-cabeça que foi montado na minha vida através dessa pergunta. E o rapaz falou assim, Deus não se importa com os nossos problemas. Deus não se importa com os nossos problemas. Ele deu um exemplo que está lá em João 9:1, que fala o seguinte, do João 9, do 1 ao 3. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Ele se referiu ao homem cego. E ele também, esse rapaz, o Vicky, ele falou no sentido de que muitas vezes a gente pensa que quem
traz alguma coisa é Jesus para nós através dos nossos milagres. Eu falei, meu Deus, eu acho que esse rapaz está louco. Como não acreditar que é um milagre de Jesus que opera nas nossas vidas? De certo modo, eu fui conduzido por um equívoco meu naquele momento. Aí depois eu fui perceber que tinha uma outra passagem, onde diz lá em Marcos 10, do 46 ao 52. Era sobre essa palavra que esse rapaz falava para mim, que Jesus usava ele para falar comigo. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está te chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Vocês entendem que muitas vezes o que precisamos é saber manifestar nossa fé? Ou seja, o que o rapaz lá, da tatuagem na cabeça, se colocou à disposição de Deus para ministrar na minha vida, através da pergunta, onde Deus se importa com seus problemas, foi através disso. Ele não quis falar que tem situações, ele não quis falar que os milagres de Deus não são necessários para a nossa vida. Ele quis trazer à tona a questão sobre a fé, sobre o ponto e elemento principal da nossa vida, a fé. Sem fé, acredito eu que os milagres de Deus também não vão operar na nossa vida. Porque sem fé, sequer a gente tem crença para acreditar que Jesus pode operar nas nossas vidas. Amém? Eu não posso reter só para mim aquilo que o Espírito Santo tem me dado. Amém? E eu acredito muito que quando a gente vive com fé, até as maravilhas e os milagres de Deus têm seu valor diferenciado. A gente consegue reconhecer com mais facilidade quando Deus opera nas nossas vidas. Então, eu glorifico a Deus por ter colocado aquela pessoa na minha vida, ter instigado que através da fé eu pudesse inclusive estar aqui nesse momento. Eu peço, inclusive, para que cada um que aqui entrou não consiga voltar para casa da mesma forma, saia daqui de forma diferente, que seja um dia de derramamento na vida de vocês, tal como foi para mim. Amém? Então, com base nesse elementinho principal, fé, a gente começa a reconhecer que não tem como a gente viver de forma abundante uma vida em Cristo sem que a gente consiga exercitar a fé. E pensando além, o constrangimento veio e continua acontecendo na minha vida. Eu vou enfatizar isso sempre que for necessário. Por quê? Eu gostei da pergunta. Eu entendi que quando eu fui conversar com um colega de trabalho, respondendo que Deus se importa com os meus problemas, eu tinha compreendido de maneira errada a pergunta. E isso me fez, inclusive, me remeter a um dia, por exemplo, que eu estava na academia, treinando,
E eu pensei, né? Olha que ousadia da minha parte. O Espírito Santo tocou no meu coração. Falou assim: eu não me importo com os pecados que você carregue, com o pecado de qualquer pessoa. Quando eu preciso usar alguém, eu vou usar. Você entende que muitas vezes, através do pecado, a gente quer esconder o agir de Deus? A gente não quer ser usado. Muitas vezes a gente não se coloca à disposição por simplesmente achar que as nossas limitações impedem o agir de Deus. Mas, veja só, é interessante porque a gente falou sobre a fé e eu usei a palavra de Romanos 10:17, na qual eu repito: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé para algum de vocês tem diferenciação? Você acha que existe fé grande, fé pequena, fé diminuta, ausência de fé? Até que o Espírito Santo tivesse me constrangido, eu pensava que não. Mas também me lembrei de uma vez, onde perguntaram: crer é suficiente? Aí eu falei: não, crer não é suficiente. Porém, novamente, precisando amadurecer um pouco mais, mas conversando com a fonte, com o Espírito Santo, eu percebi que sim, crer é suficiente. E que existe, portanto, diferenciação na fé. Diferenciação na fé. Veja só, vou citar alguns exemplos e vou ler com vocês. Em Mateus 5, Mateus 8, do 5 ao 11, relata a história de um oficial romano, onde diz assim o texto: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles os fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Amém? Quando ele fala dessa forma, eu penso, ele está se referindo a uma fé grande. Vamos procurar um elemento que valide ainda mais isso daqui. Não do que eu estou querendo dizer. Ou melhor, até pode ser da minha palavra, mas que ninguém daqui duvide do que está escrito na palavra. Na palavra. Em Mateus 15, do 21 ao 28, se referindo à mulher cananeia, a palavra diz assim: então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida de crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande. Jesus lhe disse: seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Fé grande. Fé grande. Eu acredito até que Jesus aqui foi um tanto quanto rude, né? Ignorou a mulher. No entanto, ele se deparou com uma fé enorme, que acabou
o constrangendo e reconhecendo que a fé dela era necessária, grande, e curou a filha que encontrava-se com aquele problema. Em contrapartida, em Mateus 8, hoje é bastante manuseio da Bíblia, né? Em Mateus 8, do 23 ao 26, diz o seguinte: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Pequena fé, logo de quem anda com Jesus, os discípulos. Pequena fé. Existe diferenciação. Amém? Em Mateus 17, lá em Mateus 17, do 14 ao 21, diz o seguinte: ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus, em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Ou seja, temos aqui comprovado que existe níveis de fé diferentes. Porém, é legal a palavra, porque ela vai demonstrar para nós o que nós precisamos fazer para aumentar nosso nível de fé. Perceber que muitas vezes as nossas limitações fazem a gente enxergar que crer não é suficiente. Porém, uma vez que você se coloca à disposição do Espírito Santo, essas questões também vão ser transformadas. Amém? Eu acredito que uma vida em Cristo, ela não pode se basear somente no raso do que as nossas limitações podem proporcionar. A gente tem que buscar mais. E Jesus, ele é enfático conosco. Eu, por exemplo, tenho grande temor da palavra em pensar que eu fico nela de maneira rasa. Eu quero buscar cada vez mais. E eu clamo para que cada um de nós também possa experimentar da melhor forma aquilo que a palavra pode nos proporcionar. E para isso a gente precisa de profundeza da palavra. Amém? Porque eu penso assim, a gente precisa exercitar nossa fé para ela aumentar. Jesus, ele dá exemplos para nós de como a gente pode compreender o tamanho da nossa fé. E ele fala que a nossa fé é comparada ao grão de mostarda. Um grão de mostarda, uma árvore, uma semente que gera uma árvore gigantesca. É ou não é? Ele fala assim para nós. E ele fala que aquele grão de mostarda pode aumentar, pode crescer, gerar uma árvore que inclusive aves vêm de longe para poder repousar, descansar na sua sombra. Essa
é a semente usada para demonstrar como serve a nossa fé. Crendo que que o grão de mostarda pode crescer e ele é comparado à fé, eu penso que a fé também deve ser aumentada e pode ser aumentada. A receita primordial, torna a repetir, é ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E qual palavra? A palavra de Deus. Quer ter sua fé aumentada? Ouve a palavra. Mergulha na palavra. O grão de mostarda, ele deve ser regado para que ele possa crescer. Regado com água. Para que em meio às hortaliças, aquela planta cresça e fique enorme a ponto das aves ir lá e repousarem nela. E se a mostarda é comparada à fé, o que pode então servir como água para regar a nossa fé? A palavra. Beba daquela água, direto da fonte. Amém? Então que a gente possa servir desse meio, desse elemento, dessa palavra, que faz hoje eu estar aqui podendo compartilhar com vocês, me sentindo especial. Que cada um daqui possa sair se sentindo especial. Que cada um que aqui encontra-se possa ser usado lá fora para tornar aquelas pessoas também especiais. Que a palavra, que a fé que você carrega possa fazer a gente compreender que Deus de fato não se importa com os nossos problemas. Ruth era uma pessoa com a qual Deus queria usá-la, mas Ele deixou bem evidente: se você não quiser ser usada, outra pessoa vai ser usada em seu lugar. E é assim conosco. Muitas vezes as nossas limitações fazem com que nós não queremos ser usados por Deus, por não saber exercitar a nossa fé, sendo que primordialmente a gente deve ter colocado a fé a ser exercitada. A palavra de Deus em Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus e a justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí certo dia estou eu indo trabalhar, eu falei assim: Deus, quando que eu devo procurar as demais coisas? Aí o Espírito Santo falou para mim: elas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus e a justiça. Vocês entendem que independe de lugar, independe do meio, mas depende muito da fé? Os milagres de Deus, eles acontecem. As maravilhas de Deus são experimentadas dia após dia por nós. E nós podemos experimentar cada vez mais, simplesmente exercitando a nossa fé. Deixamos de estar na condição somente passiva, de receber, para agora ser usados por Deus. Se Ele não te usar, se Ele não te usar, se Ele não te usar, Ele vai usar outro. Mas eu quero preferir pensar que eu posso ser usado por Deus. Amém? Eu penso que cada dia nosso anseio maior deve ser de qualificar nossa fé, de melhorar, de buscar, e nós podemos. Ninguém te impede de ler a palavra. Ninguém rouba seu tempo ao ponto suficiente de você não se dobrar diante de Deus. Eu creio até mesmo que Deus conversa com aqueles que hospitalizados encontram-se em coma. Porque quem tem limitação, impedimento, não é Deus, somos nós. Ele conversa, muitas vezes Ele quer conversar. Tanto é assim que Ele está à porta e bate. E anseia por ceiar com nós. Muitas vezes falta a gente convidá-lo a entrar. E o convidar tem para mim receitas primordiais e simples de serem seguidas. Ler a palavra, orar. Orar sem cessar, nos momentos bons e ruins, estar com Deus com intimidade. Com intimidade.
Eu acredito que tudo que essa pergunta me proporcionou até agora não vai cessar. Eu espero, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo continue me constrangendo cada vez mais e mais, através dessa simples pergunta. E se eu posso pedir algo a Deus, é que o mesmo aconteça com cada um de nós. Que o coração de cada um seja constrangido pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza de que nós vamos viver cada vez mais boas novas de Deus. É uma palavra muito forte no meu coração, aquela que diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração não sentiu. Isso era para o dia de ontem, para algo com o qual o limite de Deus, ilimitável, já me fez experimentar. E agora, recordando, diariamente eu sei que eu já vivi coisas que meus olhos não viram. Eu já vivi coisas que meu coração não sentia. E eu imagino que está por vir. Eu imagino que está por vir na vida de cada um de vocês. Basta a gente se entregar. É meu anseio, é meu desejo que nós possamos montar uma academia de fé. Exercitar esse músculo forte que já é dentro de nós. Só precisa ser colocado à prova. Que possamos, diante da tribulação, perseverar e acreditar na esperança. Sabendo que a fé é a convicção, a certeza das coisas que estão por vir. Esperar coisas com as quais os olhos não conseguem ver. Mas a gente já espera. Porque a gente crê no autor e consumador da nossa fé. A minha limitação não vai jamais impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. E não quero que impeça na vida de cada um de vocês também. Amém? Fica alguma dúvida para alguém sobre Deus se importar com seus problemas? Que nós possamos, portanto, imaginar o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E Ele quer te usar para mudar, transformar vidas para além da sua vida. Tá? Que a gente possa assim colocar-se à disposição. E graças a Deus que eu errei ao responder meu colega. Graças a Deus eu não vou viver com testemunhos somente do passado. Porque eu acredito também que Deus opera milagres, nós vamos experimentar maravilhas. E a minha cegueira espiritual não adveia do meu pecado, não adveia do pecado de meus pais, mas sim para que as maravilhas de Deus pudessem tornar-se em obras também na minha vida. Aleluia? Amém? Que então nós possamos experimentar cada vez mais. Que cada vez mais nosso coração seja invadido por aquilo que somente a palavra de Deus é capaz de fazer. E por uma vez mais, repito, encerrando aqui aquilo que eu preciso dizer, para concretizar, para sacramentar, exercite sua fé, ouvindo a palavra de Deus. Amém?